Vamos olhar para frente então, Rubens. O que isso coloca para o Brasil, inclusive em termos de oportunidades? Alguns comentários hoje assinalavam isso. Esse resultado hoje, que veio do Jardim da Casa Branca, abre para o Brasil perspectivas ou não? Olha, eu acho que a gente vai ter que aguardar a reação dos outros países, né? Sobretudo da União Europeia, da China. É muito cedo ainda. Eu acho que o Brasil terá que esperar a reação dos principais parceiros, que são parceiros nossos também, e vai apelar para a OMC. Eu acho que isso é inevitável. Não vai acontecer nada com a OMC, que a OMC está totalmente esvaziada. E o governo brasileiro vai ter que, junto com os empresários, definir uma estratégia de negociação. Eu acho que o Brasil não pode, primeiro, reagir imediatamente, segundo, reagir ideologicamente, falar em retaliação. Eu acho que agora a gente tem que negociar. Isso não tem jeito. Agora, eu acho também que, do ponto de vista do comércio exterior brasileiro, é o momento da gente reavaliar o Mercosul, reavaliar algumas tarifas, porque nós vamos ter que fazer isso em negociação com os Estados Unidos, reavaliar alguma dessas medidas, que aos poucos elas estão sendo diluídas, mas ainda em algumas áreas são muito fortes, entendeu? E agora, como o Garman disse, esse é o começo do fim de uma ordem de comércio internacional baseado em regras criadas pelos próprios Estados Unidos, desde depois da guerra, com a criação do GATT, depois da OMC, e que agora acabou. Então, nós temos cada país, na minha visão, cada país vai defender o seu interesse. E para defender o seu interesse, a gente precisa ter uma visão de conjunto. A gente não pode reagir imediatamente sem saber qual é a tendência dos países, né? A Inglaterra vai reagir de uma maneira, a Europa está prometendo reagir de outra, o Japão fazendo uma aliança. Você vê, para ser algum exemplo concreto, era inimaginável do ponto de vista comercial, antes dessa crise toda, que o Japão, a China e a Coreia se articulassem. Estão se articulando politicamente. Houve a reunião de ministros do exterior e houve a reunião de ministros de comércio exterior. Então, você está tendo um rearranjo. E depois, eu acho, para concluir, que o Brasil tem que pensar estrategicamente em relação à região. O Lula, quando chegou, disse que uma das prioridades era a América Latina. O que foi feito em relação à América Latina, a não ser a reunião do meio ambiente lá na Amazonas, do Tratado de Cooperação Amazônica, e uma reunião presidencial, ambas sem nenhum resultado concreto. O Brasil vai ter que olhar daqui para frente de uma maneira mais objetiva, primeiro com a infraestrutura aqui na região, para permitir uma saída para o Pacífico. 50% do comércio exterior brasileiro vai para a Ásia. Quer dizer, não é possível a gente ficar nessa vulnerabilidade e ter que exportar para a Ásia via sul da África, Panamá. E você vai ter que ter uma discussão com os empresários, estimulado pelo governo, para o Brasil criar cadeias regionais de valor. Você precisa ter uma política, o que eu estou querendo dizer é que você precisa ter uma política de médio e longo prazo em relação à região, que é a nossa área de influência.